Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Glórias a Deus. Os discípulos de Jesus, eles receberam uma orientação que era permanecer em Jerusalém. Então, assim, em Jerusalém havia essa festa, né? A festa tradicional de Pentecostes. E eles permaneceram em Jerusalém. O Senhor Jesus falou para eles permanecerem em Jerusalém. Por que ele, igual, por exemplo, em Jerusalém Jesus foi morto, né? Aconteceu-se muitas coisas. Talvez algum deles nem quisesse ficar em Jerusalém, quisesse partir, mas o Senhor Jesus não ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Então, assim, talvez alguns já quisessem até ter ido embora para outro lugar distante, para não se lembrar daquilo, de não ver ali o local próximo onde Jesus foi sepultado, onde foi açoitado, né? Mas não, independente de qualquer coisa, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. Eles permaneceram ali, ficaram ali. E deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas você acha que tinham na festa de Pentecostes? E quantas falaram em línguas estranhas ali? Foram batizados, né, com o Espírito Santo, com fogo? Quantas? Se estavam todos ali em Jerusalém, por que não foram todos que falaram em línguas? Toda a multidão. Somente, né, segundo historiadores, cerca de 120 discípulos de Jesus. Né, os 12 vezes 10. Jesus escolheu 12, já estavam ali, né, em 120 pessoas aproximadamente, né, que se falaram em línguas estranhas. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós estamos no lugar certo, na igreja, estamos na presença do Senhor na igreja, mas estamos fora da promessa. Eles estavam ali, eles não estavam ali para a festa, eles estavam em Jerusalém porque havia uma promessa que eles precisavam ficar ali para serem do alto revestidos de poder. Eles poderiam não estar na festa, eles poderiam estar em um outro local, que eles também seriam revestidos do poder. Mas eles, já que estavam ali, decidiram, né, ir para a festa de Pentecoste. Era uma tradição. E lá eles foram cheios do poder. Então, quando nós estamos, então, ou seja, não adianta nós só estarmos indo na igreja, nós só irmos na escola bíblica dominical, né? Nós fazemos parte de um grupo, nós limparmos a igreja, você ser um membro bonzinho, o que está lá todo dia, o que chega primeiro, o que sai por último. Se você não estiver ali com um propósito verdadeiramente no seu coração. Porque de repente para o pastor você foi a semana toda na igreja, mas de repente para Deus, de 3 vezes que você foi, só uma que você estava com o coração voltado para ele. Você vai para a igreja por Deus ou pelo homem? Né? Porque quando, né, Deus olha o nosso coração, então quando você vai, porque há uma promessa para você, você tem um compromisso com o Senhor Jesus. Porque o que acontece? As bênçãos do Senhor, o poder de Deus, ele desce sobre a igreja. Por que às vezes você vê alguém recebendo o poder de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo as coisas de Deus e você não? Porque aquela pessoa que está indo na igreja, ela está como os discípulos que receberam ali as línguas repartidas como de fogo. Os que receberam o Espírito Santo, eles estão ali debaixo de uma promessa, eles estão ali porque eles são discípulos de Jesus. Jesus falou para eles ficarem ali. Eles têm uma promessa, eles têm um compromisso com Deus, não só com a igreja, não só com o pastor. Nós temos estes compromissos, mas o compromisso primordial deles é com Deus. O coração deles é voltado para Deus, e o coração deles sendo voltados para Deus, automaticamente nós somos voltados para a igreja, voltados para o pastor da igreja.
Porque se você é voltado para a igreja, é voltado para o pastor da sua igreja, mas o seu coração não é voltado primeiramente para Deus, as bênçãos do Senhor é derramado sobre a igreja e você não recebe. Você ainda continua sendo uma boa pessoa, uma pessoa que vai em todos os cultos, uma pessoa que chega primeiro, uma pessoa que sai por último, que limpa a igreja, que ajuda todo mundo, mas as bênçãos do Senhor não vêm sobre você. Porque você está fazendo para a igreja e para o seu pastor. Mas antes de fazer para eles, você tem que fazer para Deus. O seu coração tem que ir envolto para Deus. Você está indo para a igreja para um compromisso com Deus. E não é um compromisso falado, é um compromisso sentido, porque Deus sabe se realmente você tem um compromisso com Ele quando você vai para a igreja. É esse compromisso com Deus que nos faz irmos para a igreja, né? Às vezes 3 vezes na semana só de culto, fora reuniões, ensaios, visitas, outras coisas a mais. Né? Boa parte de pastores tem seus empregos formais, né? Trabalham durante o dia, aí chega em casa, às vezes não descansa, vai fazer a obra de Deus. Não só pastores, mas, né, a grande maioria dos membros, né, da igreja, né, trabalham, né, aí chega lá à noite, dirige um culto, prega, né, se prepara um louvor para uma oportunidade, se prepara uma palavra introdutória, se prepara ali uma palavra para poder ler para a igreja ali numa oportunidade, se prepara para tocar, aprende a tocar um instrumento para tocar para Deus. Olha que coisa linda. Né? Então, ou seja, Deus ele conhece cada um de nós. Né? Então o que aconteceu ali no Pentecoste foi isso. Deus conhecia cada um deles. Né? Os discípulos estavam ali com um propósito. Qual o propósito que você está na igreja? Qual o propósito que você caminha na presença de Deus? É moda? Você não consegue mais ficar no mundo? Já se acostumou a ser crente? Qual o seu propósito? O meu propósito? Bom, o meu primeiro propósito é que eu entendi que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer para que eu tivesse vida eterna. E eu entendi que eu tenho uma missão. Assim como eu ouvi falar de Jesus, eu tenho uma missão de falar para Jesus para aqueles que ainda não ouviram ou para aqueles que ainda ouviram que não se converteu. Esse é o meu propósito. Então eu entendi que Deus é o dono de tudo, entendi que Jesus morreu por mim. Agora eu tenho o compromisso de levar este evangelho. E nisso que eu vou fazendo isso, né? Porque quando eu entendi isso, né, que o Senhor morreu por nós, automaticamente o Senhor tem um lugar para mim na eternidade. Aí o Senhor fala, agora para você ir para a eternidade, olha, você precisa dos frutos do Espírito, você precisa moldar. A porta é estreita, você precisa transformar. E eu vou, e Deus vai me moldando nesse caminho para eu poder chegar lá. Porque se eu entendi, né, que Deus criou todas as coisas, enviou seu Filho unigênito por mim, e eu não passar pelo processo de transformação, não passar pela porta estreita, não os dons do Espírito não fluir na minha vida, é em vão. Aquilo que eu estou anunciando também de Jesus é hipócrita, não é verdadeiro. Porque eu não executo os dons, os frutos do Espírito, eu não passo pela porta estreita, eu não recebi uma transformação, né? Então, seja, qual o propósito que você está indo na igreja, caminhando na presença do Senhor? Você quer só uma cura? Isso o Senhor Jesus faz. A tua fé te salvou. Porque o Senhor Jesus tem a salvação, a vida eterna. Ele veio para a vida eterna. Então foca nisso e entre no processo. E não se esqueça de uma coisa, vá para a igreja com propósito. Com propósito. O Senhor te deu uma ordenança. Quando Ele te chamou, Ele tinha uma missão para você, uma ordenança diferente da dos outros. Cada um tem a sua. O Senhor Jesus te chamou com um propósito, uma ordenança. Então vá para a igreja lembrando desse propósito, lembrando dessa ordenança, lembrando desta profecia. Porque as bênçãos estão caindo do céu. Elas estão sendo derramadas. Se você ficar lá
não se lembrando da promessa, não se lembrando da profecia, não sabendo por que você está ali, as bênçãos vão vir somente para aqueles que estão nesta posição, com este propósito, neste caminho. Por isso, né, que as línguas estranhas não vieram sobre todos que estavam na festa de Pentecoste. Tanto é que alguns, né, estavam ali, escutavam, eles estão bêbados, e não era nenhuma novidade, não. Porque Pedro, quando começa a falar, ele lembra de Joel. Aí faz eles lembrarem de Joel, que aquilo ali é uma profecia lá do livro de Joel. Depois Pedro lembra eles do Senhor Jesus, que falou, né, que não os deixaria órfãos, que eles seriam revestidos de poder. E eles também se lembram disso. Eles se lembram da profecia de Joel e também se lembram daquilo que Jesus pregava, mas estavam ali fazendo o que na festa de Pentecoste? Uma tradição, estava indo por ir, só mais um dia, só mais uma festa de Pentecoste. Quando você for para a igreja, abre o teu coração, se rasga, vá com propósito, porque no culto as bênçãos do Senhor vão se derramar e elas precisam ser derramadas sobre você. Você quer? Elas serão derramadas sobre você, mas vai para o culto com propósito, e as bênçãos do Senhor serão sobre ti. Amém? Fique com a gloriosa e santa paz do Senhor. Jesus ama você.